Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira, oficialmente iniciando a semana decisiva, hein? Então você que está aí do outro lado, vamos fazer um pacto aqui, tá? Vamos conversar aqui. Agora é hora de apoiar. O Vasco enfrenta o São Paulo no meio de semana, a gente vai estar em loco fazendo nossa cobertura. Depois o Gigante da Colina vai ao Caldeirão de São Januário. Na sexta-feira, no treino aberto, nós estaremos fazendo a nossa presença, dando o nosso apoio. E, claro, no sábado, jogo importantíssimo, segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Então, a partir de hoje, vamos apoiar. A partir de hoje, energias positivas. Fechou? Posso contar contigo? Então vamos embora, hein? Porque a semana está oficialmente iniciada, semana decisiva, a mais decisiva até então do Vasco no ano de 2024. E claro, vamos falar sobre Leila Pereira. A Leila Pereira falou ao Metrópolis e a gente vai comentar sobre tudo que ela falou sobre patrocínio, outros clubes e muito mais. E também vamos estar falando sobre a mudança de postura do Vasco, né, no cenário do futebol brasileiro. Aquela postura passiva de um clube sem representatividade diante da 777, Lúcio Barbosa, Paulo Brax, Luiz Melo, entre outros. Parece que isso acabou, né? E a gente vai comentar bastante sobre isso. Mas antes da gente começar, vai ali no primeiro comentário fixado, clique no link da 1xBet. A 1xBet é parceira aqui do nosso trabalho e te oferece bônus exclusivos. Então você que quer fazer o seu palpite esportivo, clique ali no link da 1xBet. Utilizando o código Mário Vasco, você vai ter inúmeros bônus. 130% no seu primeiro depósito e mais R$50 de cashback nos seus palpites que você fizer durante aí a plataforma nessa semana decisiva do Vascão, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil. Então faça como eu, corre lá na 1xBet, faça o seu cadastro, faça o seu primeiro depósito e arrebente com seus palpites. Fechou? O link está no primeiro comentário fixado. Solta a vinheta, bora pro vídeo. A gente vai falar bastante nesse início oficial, né, de semana decisiva. Bora! Olha só, torcedor, o negócio é o seguinte, tá? Iniciamos oficialmente, claro, né, dentro da cultura do brasileiro, a segunda-feira, tudo se inicia na segunda, né? Então hoje iniciou a nossa concentração para uma semana decisiva. Sexta-feira, treino aberto em São Januário. Sábado, segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. E meio de semana, na quarta-feira, também jogo contra o São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Nós vamos iniciar essa semana com muitas energias positivas, apoiando até o final e, claro, tendo aí todas as orações possíveis de todos os brasileiros vascaínos, ou até mesmo vascaínos de todo lugar do planeta, para uma semana vitoriosa, se tudo der certo e se Deus quiser. O certo é, o Vasco tem compromissos importantes, o Rafael Paiva quebra a cabeça ali para o jogo do meio de semana, o Vasco que teve folga ontem volta a treinar hoje, podemos ter a surpresa do Jair contra o São Paulo, jogadores evoluindo bem e, claro, concentração total para essa semana. Não podemos de jeito nenhum perder o foco. E, claro, vamos falar bastante sobre essa questão envolvendo, né, esse foco. A equipe comandada pelo técnico Rafael Paiva viaja na terça-feira para Campinas, a gente vai estar em loco também fazendo essa cobertura e a gente vai tentar entender o que o técnico vai fazer para essa partida. Vai com a equipe alternativa, vai com força máxima para testar logo o time contra o São Paulo, eu não sei. A gente vai estar acompanhando durante a semana essa movimentação e apurando para trazer para vocês em primeira mão. Agora eu quero falar um negócio com vocês, o seguinte, a tia Leila falou para o Metrópole, hein? E aí foi bem interessante que ela falou, porque linka, né, muita coisa relacionada ao Vasco, a todas as questões envolvendo, né, essa possível ida da Crefisa, ou para patrocinar, ou para os name rights, ou até mesmo para a compra da SAF do Vasco. A Leila falou o seguinte, que só patrocinou o Palmeiras e não dividiu o valor de patrocínio pelo Brasil para outros clubes, porque ela é palmeirense, fez por emoção, e também o seu marido, né, José Roberto Lamáquia, também é palmeirense. Então eles fizeram pelo Palmeiras algo exclusivo e, claro, único. Ela falou que poderia fatiar esse valor,
mas preferiu deixar concentrado no Palmeiras e considerou, né, claro, um grande caminho desse patrocínio como uma das fases mais vitoriosas do clube e com sucesso. Ela estava falando isso porque chega no caminho final, né? A Crefisa não vai patrocinar mais o Palmeiras. Ali ela vai querer valorizar a renda, né? Vai querer valorizar a captação de recursos na camisa alviverde e vai retirar a Crefisa e a FAM para a entrada de novos patrocinadores. A ideia do Palmeiras é arrecadar cerca de 150 milhões em patrocínio só com a camisa. E a gente vai, óbvio, observar de perto nessa valorização dentro de um patrocinador master que não seja a Crefisa. Dentro dessa relação envolvendo a saída, né, da Crefisa do Palmeiras, parece que existe possibilidade zero de o Vasco ter algo relacionado à empresa de Leila Pereira. Nem os name rights, muito menos a SAF do Vasco. Isso daí a gente parece que já pode tirar para escanteio. E um patrocínio master também não deve rolar, porque a Betfair hoje faz um patrocínio interessante em valores, o maior da história do clube. E a gente observa, né, em que o Vasco podendo estar numa Copa Libertadores da América, ou até mesmo no torneio internacional na Sul-Americana, a valorização das marcas e da camisa, ela se impulsiona, né, nesse período. Então vamos observar como que vai estar flertando com o mercado o Pedrinho, um novo sócio majoritário. Enfim, a gente tem várias questões ainda a respeito dessa administração para 2025. Mas, com o que a Leila falou, parece que o Vasco não está e nunca esteve dentro desse radar. Mais uma vez, né, a Leila negando o Vasco. E, claro, a gente lembra lá no início da campanha, né, o Pedrinho contra o Levin, aparece a figura do José Roberto Lamacchia ao lado do Pedrinho, falando, né, oferecendo ajuda ao Vasco em referente à candidatura do atual presidente do clube associativo e hoje controla, né, de forma indireta a Vasco SAF. Vamos ver toda essa movimentação a respeito dessa questão. E outra movimentação que eu queria colocar aqui nesse vídeo, que eu queria até saber a sua opinião, né? Como que o Vasco mudou a instituição de algo tão pacífico, tão passivo, para algo que se posiciona, enfrenta, busca os interesses do clube, né? Interessante como o Vasco se posicionou não só contra a 777 de forma judicial, mas também agora contra a CBF, né, no STJD. Vale lembrar que o ex-presidente do STJD hoje é vice-presidente do Vasco. Paulo Salomão está ali junto com o Pedrinho nessa empreitada no Vasco da Gama. Então parece que a força jurídica, né, que a força judicial hoje está muito mais representativa, muito mais forte, muito mais ativa do que a passividade que existia, né, diante de um cenário da administração da 777 Partners no futebol do Vasco, onde tínhamos passagem de Lúcio Barbosa, Luiz Melo como CEO e nada acontecia. Faziam o que queriam fazer com o Vasco e nada do Vasco se posicionar. O Vasco sempre passivo. Parece que essa imagem mudou. Parece que o Vasco hoje enfrenta, bate de frente com o sistema, bate de frente com a CBF no STJD, bate de frente na justiça contra a 777 Partners a respeito da Vasco SAF e vai bater de frente em qualquer situação que aparecer, porque atualmente o presidente Pedrinho ele vem fazendo, né, essa mudança muito interessante no cenário da Vasco SAF junto com o clube associativo, porque hoje a gente vê que existe uma unção, né? Existe algo unido, que antes até divisão interna existia, tá? Vou trazer para vocês aqui essa informação. Há alguns meses atrás, antes de todo esse reboliço de justiça e tal, existia uma divisão interna entre clube associativo e SAF, uma coisa muito, mas muito hostil uma da outra, tá? Algo que a gente não queria expor naquela época para não criar nenhum tipo de vulto negativo, mas é bom que o torcedor saiba. Hoje, o clube associativo e a Vasco SAF se entendem muito bem. A leitura é muito boa, a união é excelente. Estamos em outro cenário. Agora, a gente encontrava lá atrás um cenário muito mais hostil, onde parecia que se dividia, né, a situação institucional, o Vasco associativo e o futebol do Vasco, né? Lembro muito bem, até a gente se lembra do Pedrinho se posicionando a respeito que ele não poderia ir ali no CT, entre outras situações. Acabou isso, meus amigos. Hoje o Vasco está unido, o futebol do Vasco está unido com o clube associativo. A gente sabe que existe a questão da SAF do Vasco, mas não temos mais aquela divisão horrenda, né, que a gente viveu no início desse ano, ali no primeiro semestre desse ano. Tava feia a coisa, meu amigo, mas
já está tudo pacificado, está tudo bem, e o Vasco se posiciona diante de um cenário em que, se for prejudicar o Vasco, mesmo que o Vasco não saia vencedor, como não aconteceu no STJD, mas a vitória de nós, torcedores vascaínos, e da instituição e da Vasco SAF foi bater de frente com a CBF no STJD. É parar de dar mole, é correr atrás dos seus interesses. E parece que isso agora vem acontecendo com mais frequência. Então, é algo positivo. Espero que essa energia vá para dentro do gramado, porque estamos numa semifinal de Copa do Brasil e a semana está começando e começando quente, hein? Porque o Vasco vai enfrentar o São Paulo na quarta. Sexta-feira já temos treino aberto em São Januário e sábado a decisão, segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. A Rua de Fogo já está confirmada e, claro, uma grande festa espera ali a torcida do Vasco em São Januário. Prepare-se, semana só está começando. Deixa lá nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais e mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.